Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e agora para falar sobre a trajetória do título do Flamengo. O Flamengo foi tetracampeão, se consagrou tetracampeão da Copa do Brasil 1990, 2006, 2013 e agora 2022, uma vitória sobre o Corinthians na final aí da Copa do Brasil, uma vitória muito sofrida nos pênaltis. E aí a gente vai contar, a gente vai passar por toda a trajetória que o Flamengo teve nessa Copa do Brasil. A trajetória do Flamengo na Copa do Brasil começou na terceira fase, porque o Flamengo já se classificou para a Libertadores e times que estão na Libertadores entram apenas na terceira fase. E ele pegou altos do Piauí no jogo fora de casa. No Piauí foi um jogo muito difícil, o Flamengo saiu perdendo, mas com o gol do Pedro e do João Gomes o Flamengo conseguiu a virada. Lembrando que o Flamengo ainda estava com o Paulo Souza na época, o time conseguiu se classificar para as oitavas da Libertadores e para as oitavas da Copa do Brasil, mas por conta da eliminação na final, né, da derrota na final por Fluminense do Campeonato Carioca e do mau desempenho no Brasileiro, o Paulo Souza acabou sendo demitido. E nesse período de demissão do Paulo Souza, o Flamengo foi rápido na contratação do Dorival, mas isso deixou muitas sequelas no time, porque houve um período de adaptação, um período de má fase do Flamengo com um período de adaptação do Dorival que durou alguns jogos. Um jogo contra o Inter, contra o América, um jogo, aí vieram os 3 jogos contra o Atlético, 2 jogos em sequência, um no Brasileiro e um na Copa do Brasil. O Flamengo acabou perdendo os dois jogos foram no Mineirão. E o Flamengo foi com uma moral bem baixa para esse jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, já com o time ainda em formação, com o Diego Alves no gol ainda, o Diego Alves que depois disso praticamente não teve mais chances, porque o Santos voltou de lesão e depois o Santos ficou aí até o fim da trajetória. Vê aí no Campeonato Brasileiro, ele realmente não fica no banco. Há um rodízio entre time de Copas e time do Brasileiro, depois a gente vai ver isso. E o Santos não saiu desse rodízio. E falando sobre Diego Alves, o Diego Alves falhou no gol do Hulk justamente no primeiro jogo contra o Atlético Mineiro. O Flamengo pegou o Atlético Mineiro nas oitavas e no primeiro jogo no Mineirão o Diego Alves falha, o Hulk consegue fazer um gol por cobertura. Depois o Atlético Mineiro faz o 2-0 e tem a oportunidade de fazer mais gols, né? E domina o jogo completamente, assim como ele dominou o jogo no domingo, né? O jogo do Brasileiro, o Campeonato Brasileiro foi no domingo e o jogo das oitavas de final foi numa quarta. E nos 2 jogos o Atlético Mineiro dominou imensamente o Flamengo. Mas aí a gente tem um ponto que aconteceu nessa partida e que não aconteceu na partida de domingo. O Flamengo aí já está caminhando para uma eliminação, jogando mal daquele jeito. E o próximo jogo ia ser no Maracanã e o Flamengo teria que vencer por 3-0. O que aconteceu? O Lázaro fez um gol. Esse gol meio que salvou o Flamengo. Mesmo não tendo gol fora, não tendo essa regra do gol fora, que é o gol que você faz fora de casa vale por 2, o gol do Lázaro deu uma esperança para o Flamengo. De um gol no Maracanã, e o Flamengo conseguir a classificação. E era pensado assim, era pensado em fazer um gol porque a fase do Flamengo era realmente muito ruim. Só quem lembra sabe aí, quem se recorda, né? Quem assistiu o jogo, mesmo sendo flamenguista ou não sendo flamenguista, se lembra dessa fase. Paulo Souza e fim de trabalho do Paulo Souza e início de trabalho do Dorival. E acabou assim o primeiro jogo, 2-1. E aí foi pro segundo jogo, semanas depois, e aí a gente teve um ambiente criado ali, né? Desde o fim do primeiro jogo, né? No fim do primeiro jogo, o Gabigol dá uma declaração dizendo que o Atlético Mineiro ia conhecer o inferno no Maracanã.
E semanas depois, a torcida do Flamengo de fato criou essa atmosfera no jogo de volta no Maracanã, com o Maracanã lotado, com o estádio lotado, lotação máxima. E ali é uma disputa ferrenha entre Flamengo e Atlético. Terminou 2-0 para o Flamengo. O Flamengo conseguiu a virada com 2 gols do Arrascaeta e também já dando mostras do que iria dar certo pela frente, porque era um dos primeiros jogos. O Flamengo ia ali com o quarteto que fez esse título ser possível: o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro. E a gente tem entre os jogos, esses jogos que eu vou falar adiante, vários jogadores jogando muito bem. Um tá mal, o outro joga bem. É algo muito ligado, conectado. Esse time, esse ataque se conectou muito. E esse jogo contra o Atlético Mineiro, eu tô até levando muito tempo para falar dele, porque ele realmente foi o ponto de virada do Flamengo na temporada, né? O Flamengo já teve uma temporada de baixa em 2021, mas a temporada de 2022 parecia muito nebulosa, o futuro da temporada. O Flamengo estava muito mal no Brasileiro, já estava com a Copa do Brasil, a classificação na Copa do Brasil bem condenada. Se não fosse pelo gol do Lázaro, ia estar mais ainda. E na Libertadores, eu acabei batendo aqui, vai fazer um barulhinho aí. E na Libertadores, o Flamengo, a gente não sabia muito o que ia acontecer, né? O Flamengo acabou pegando um time mais fraco na Libertadores, mas ia enfrentar times mais fortes como enfrentou depois. E como vai enfrentar também o Atlético Paranaense. Ainda tem a final para acontecer. Mas chegou na final. Era esperado que o Flamengo nem chegasse na final, né? Tanto na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro, menos ainda. Não era esperado que o Flamengo chegasse ao top 4, por exemplo, como está hoje, está em terceiro. Depois que o Dorival definiu esse time como o titular, ele deveria ser colocado à prova. E as quartas de final serviram para isso, contra o Atlético Paranaense, o grande desafio do Flamengo na Copa do Brasil. Exceto a final, eu acredito que foi a fase onde o Flamengo passou muito aperto nos dois jogos, né? O Flamengo ele jogou mal o primeiro jogo contra o Atlético Mineiro e jogou muito bem o segundo, né? Foi um jogo onde no segundo foi um jogo que o Flamengo teve vantagem sobre o Atlético Mineiro. E sobre o Atlético Paranaense, o Flamengo teve vantagem sobre o confronto inteiro. Mas, digamos que o Atlético Paranaense deixou o Flamengo desconfortável justamente por isso. Porque o Flamengo levava vantagem e não conseguia fazer os gols. Isso já é uma marca do Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense no ano passado chegou à final da Copa do Brasil contra o próprio Atlético Mineiro, vencendo o Flamengo desse jeito. Flamengo tentando, 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 e o Atlético Paranaense no contra-ataque conseguindo explorar as fragilidades do Flamengo. Foi isso que o Atlético Paranaense tentou. No Maracanã, serviu de alerta, foi um jogo 0-0, serviu de alerta para o Flamengo, dizendo que o Atlético Paranaense podia sim, tinha a capacidade de parar o Flamengo. E não só disso, de parar o Flamengo e vencer o Flamengo. E também serve de alerta para a final da Libertadores e serve de motivação para o Atlético Paranaense, dizendo que o Atlético Paranaense pode sim, tem capacidade de fazer algo contra o Flamengo. E aquele primeiro jogo trouxe muitas coisas à tona. Uma delas é a parte emocional do Flamengo, justamente por isso. O Flamengo acabou se agoniando no final do segundo tempo no Maracanã por ter perdido várias chances e ter a vantagem na partida e não conseguir transformar essa vantagem em gols. Isso foi levado para a Arena da Baixada e o Flamengo teve um jogo muito disputado contra o Atlético Paranaense. Foi um jogo muito disputado, uma estratégia que o Atlético Paranaense fez de pressão, ele não ficou só na retranca, pelo menos na maior parte do tempo. No primeiro tempo, o Atlético Paranaense buscou muito o jogo. Infelizmente, não tem um time tão talentoso tecnicamente como o do Corinthians, então poderia até ter tido um pouco mais de sorte no ataque, acabou não fazendo nenhum gol.
E no segundo tempo, o Flamengo foi para cima, acuou o Atlético Paranaense e pelo lado direito conseguiu as melhores jogadas. Inclusive, o gol decisivo do Pedro saiu pelo lado direito no cruzamento do Rodinei. O Rodinei, que foi um nome da Copa do Brasil para o Flamengo, estando presente nos dois momentos mais decisivos da Copa do Brasil. Esse gol do Pedro sobre o Atlético Paranaense que ia para os pênaltis e no próprio pênalti da decisão, o pênalti do título. E o Pedro fez esse gol de bicicleta, um golaço. O Pedro faz o giro ali pro gol e o Flamengo se classificou para a semifinal. Na semifinal foi outro confronto muito duro contra o São Paulo, Flamengo e São Paulo. Na semifinal, o São Paulo passou pelo América Mineiro e enfrentou o Flamengo. O São Paulo que já tinha vencido o Palmeiras, foi a grande vitória do São Paulo na Copa do Brasil. O São Paulo que se dá bem em competições assim, né? Competições mata-mata. São Paulo ele veio para o primeiro jogo com outro modelo de jogo, né? Com um modelo mais ousado, digamos assim. Mostrou uma fragilidade desse time do Flamengo, uma fragilidade que foi explorada pelo Corinthians na final, mas o Corinthians tem mais qualidade que o São Paulo, com mais qualidade que o Atlético, é o time de mais qualidade aí, questão de jogadores. Qual é a fragilidade? O Flamengo ficar desconfortável quando não tem a bola, né? O Flamengo fica muito vulnerável quando não tem a bola. Ter a bola é como se fosse a identidade do Flamengo, ter a posse de bola. O Flamengo venceu por 3-1 o primeiro jogo, mas foi um jogo muito pegado, um jogo que o São Paulo acabou saindo em desvantagem, mas não merecia toda essa desvantagem, merecia sorte melhor sobre o Flamengo no primeiro jogo. Já no segundo jogo, o Flamengo teve muita vantagem, jogo do Maracanã, o Flamengo foi para cima mesmo e acabou vencendo e acabou indo para a final e jogar com o Corinthians, e o Flamengo teve mais vantagem no segundo jogo. Sim, o São Paulo jogou muito bem contra o Flamengo no primeiro jogo, no jogo contra o Morumbi, mas o São Paulo não conseguiu fazer uma coisa que nem o Atlético nem o Corinthians conseguiram fazer, que foi jogar bem no Maracanã, né? O Atlético Paranaense. O Atlético Mineiro não jogou bem também no Maracanã. E isso acaba sendo muito grave, né, quando você joga com o Flamengo, porque se você jogar muito mal no Maracanã, o risco de você ser eliminado de maneira bem frustrante é muito grande, né? A maneira de você sair chutado da competição é muito grande. Até que o São Paulo não fez feio no Maracanã, mas poderia ter feito mais, poderia ter feito uma coisa melhor. Mas claro que as chances que o São Paulo perdeu no primeiro jogo influenciou bastante, porque se o São Paulo sai com a vitória no primeiro jogo, a estratégia no Maracanã ia ser outra. A gente teve a conquista do título, a gente teve a final contra o Corinthians. Aí, se eu falei que os outros jogos foram muito duros, né? Esse jogo aqui não dá nem pra... O que eu vou falar desse jogo, né? Dessas partidas. Eu não vou falar muito do primeiro jogo. Teve umas coisas que a gente pode destacar. Porque se a gente comparar com o segundo jogo... O primeiro jogo foi um jogo... Assim, olhando de longe agora, eu fiz uma análise. Foi um jogo bom, mas... Assim, foi um jogo muito... Sabe? Muito nervoso, muito tenso. Serviu para os dois times se estudarem, né? Essa é a verdade. E falando mais sobre o segundo jogo, jogo decisivo, jogo que definiu o título no Maracanã, começou com o Vitor Pereira surpreendendo, né? Eu até fiz um vídeo sobre as possíveis escalações. O Adson ele era cotado para começar pelo lado direito. O que aconteceu? O Vitor Pereira preferiu um sistema com 3 zagueiros, né? Utilizar o Fábio Santos para diminuir o espaço do Gabigol, o Piton para explorar a fragilidade na amplitude que o Flamengo tem. Eu já expliquei esse erro em alguns vídeos. O que aconteceu? O Flamengo, o Corinthians botou mais gente nas laterais, mas tirou gente do meio, né? Porque
o meio tinha que marcar pressão, tinha que perseguir o Filipe Luís, tinha que perseguir o Vidal, tinha que perseguir o Arrascaeta, o Ribeiro. Então era muito jogador do Queiroz perseguir. O Renato Augusto não tem essa vitalidade toda de atacar e defender do mesmo jeito. Então era muita gente por Vera e do Queiroz perseguir. Com o Adson, pelo menos aquele lado direito estava sendo vigiado com o Adson e o Fagner, né? E o Duqueiroz e o Vera conseguiam se entender ali pelo meio. Então os espaços no meio acabaram aparecendo para o Flamengo. E o Flamengo aproveitou logo no início do primeiro tempo, logo aos 10 minutos ali. Já estava 1 a 0 para o Flamengo, um lance onde o Flamengo acha espaço pelos lados e consegue explorar o espaço entre a linha de zagueiros e a linha do meio campo, né, com Everton Ribeiro passando por Pedro, já em profundidade para ele dar o chute por debaixo do Cássio. Ele tinha tentado por cima no primeiro jogo e no segundo jogo tentou por baixo. Dessa vez deu certo porque o Cássio é muito grande e acaba deixando alguns espaços no corpo dele. Não dá para chutar rasteiro porque senão ele defende, e nem por cima, senão ele pega a bola. Então o Flamengo fez 1 a 0 e depois disso o Flamengo quis cozinhar o jogo, né? Tendo algumas chances, teve um gol impedido que até agora eu não sei se está impedido, se foi legal, mas foi ok, foi impedido, foi milimétrico o lance, o VAR analisou, mas eu não tô aqui para questionar o VAR. Enfim, o lance foi impedido, muita gente ficou na dúvida, eu fiquei na dúvida, eu não sei se foi ou não foi, mas foi marcado, foi anulado e ponto. Então continuou o jogo, o Corinthians pressionando, tentando algumas coisas, mas o primeiro tempo acabou assim, o Flamengo tentando cozinhar o jogo, tentando arranjar algumas coisas. E no segundo tempo o Corinthians, o Vitor Pereira vem com uma mudança importante. Ele põe o Adson, né, e desfaz aquilo que ele fez. Ele já põe o Adson no lugar do Piton, e ele já desfaz o que ele fez. E enfim, o Corinthians passa do Flamengo. O Flamengo teve superioridade no primeiro tempo, o Corinthians já passa do Flamengo, né? O Corinthians já tinha passado do Flamengo, mas isso não era totalmente ruim para o Flamengo, porque o Flamengo já lidou com essas situações antes, né? Tanto no primeiro tempo como no primeiro jogo também. Então o Flamengo estava de boa, cozinhando o jogo, como eu disse, até que vem o erro do Dorival, que foi tirar o Vidal. O Flamengo estava de boa por conta disso. O Vidal estava conseguindo preencher os espaços, conseguindo ter ali o domínio do meio campo, pelo menos da parte defensiva, né? Porque da parte ofensiva, o Renato Augusto estava dominando tudo já. Mas ele estava conseguindo dar o equilíbrio ali e tal. E ele põe o Mateuzinho aos 17 do segundo tempo. O Flamengo já não tinha volante, o João Gomes foi suspenso no primeiro jogo. Aí o cara já não tem volante e ainda põe o Mateuzinho improvisado. Deu ruim, porque o Vitor Hugo estava no banco, o Vitor Hugo pode fazer essa função, e aí não botou o Vitor Hugo, botou um cara improvisado. Eu não acho que o Mateuzinho jogou mal, mas o problema mesmo veio depois. Veio depois disso, porque o Thiago Maia sentiu o joelho esquerdo. E aí, quem ele bota? Aí, em vez de botar o Vitor Hugo, né, teve a oportunidade de botar o Vitor Hugo, ele põe quem? Ele põe o Fabrício Bruno. Aí, o Fabrício Bruno é zagueiro. Aí, ele pôs ele tirou, o Flamengo, ele ficou sem volante. Pôs o Mateuzinho e o Davi Luiz como volantes. Não tem como você segurar, não tem como você ter equilíbrio. Você ficou sem volante. E o Corinthians, em contrapartida, botou Vital, Juliano, já tinha o Adson e botou ainda o Mosquito no fim. Entendeu? Claro, tirou o Roger Guedes também, mas botou todos esses caras. Então aí teve uma superioridade. O Flamengo e, consequentemente, o gol do Juliano saiu. O Roger Guedes da perdeu um gol incrível. O gol de empate ia sair de qualquer jeito. E saiu. O Juliano fez o gol. O Juliano foi artilheiro do campeonato.
e com 5 gols junto com o Cano. E foi para os pênaltis, né? Acabou que foi os pênaltis. E nas penalidades, Felipe Luiz começou perdendo, o Cássio defendeu. Depois o Corinthians fez, o Flamengo fez, o Corinthians fez, o Flamengo fez. Até que o Fagner errou, né? Chutou no travessão, o Santos defendeu um pênalti. E o ponto de virada nos pênaltis foi a cobrança do Gabigol, porque era uma cobrança decisiva para empatar a série. E ele comemora, né? Quando ele faz o gol e comemora, ele chama a torcida. Porque a torcida, depois que fez o gol, se calou, né? A torcida do Flamengo se calou, só dava para ouvir a torcida do Corinthians. E enfim, a torcida do Flamengo se calou. E quando ele chama a torcida fica inflamada. E a gente vê a pressão nos olhos dos jogadores do Corinthians depois daquilo. O Maicon, que é um jogador experiente, jogador europeu, de nível europeu, né? Jogou no Shakhtar. E ele foi cobrar já o pênalti, o sexto pênalti. Já dava pra ver na cara dele que ele tava muito tenso. Mas ele acabou fazendo, bateu bem. Segurou, tanto que ele dá o desabafo dele assim, grita. E beleza. Tem o sétimo pênalti. O Flamengo faz o pênalti lá com o Cebolinha. Tava meio nervoso também. Mas é normal. Aí o Vital tava muito nervoso, dava pra ver pela cara dele, parecia até que, assim, tava realmente muito nervoso, dá pra ver pela respiração dele. Eu acho que eu vou botar o vídeo aí, pra vocês não ficarem pensando que é coisa da minha cabeça. Mas aí ele chuta, ele chuta na lua, né, e chuta, a bola passar direto, passar reto, e ele acaba vacilando aí, ele tentou chutar no meio, né? Chutar na bola de segurança. Davi Luiz também deu uma batida dessa, mas a bola subiu o suficiente para ir lá no alto. O do Vital, ela perdeu o caminho, perdeu o destino e foi lá na lua. E o Rodinei chutou de maneira brilhante o último pênalti. Eu falei, né? O Rodinei foi o cara aí decisivo de dois lances muito importantes para essa conquista. O gol do Pedro contra o Atlético Paranaense e o gol do pênalti final. Então, é uma conquista enorme para o Flamengo, uma conquista assim, ó, foi por um triz. Seria enorme também se fosse para o Corinthians, porque o Corinthians também teve uma história muito bonita na Copa do Brasil. Mas futebol é isso. Futebol é por um detalhe. O Flamengo também já perdeu por um detalhe. O Corinthians também já ganhou por um detalhe. E é isso, o futebol é detalhe, pequenas informações, pequenos erros, pequenos acertos que fazem um time campeão. Parabéns ao Flamengo, parabéns ao Corinthians. O Corinthians jogou muito bem, o Corinthians é um excelente time, tem que manter o Vitor Pereira, manter essa equipe para ser campeão. Vai ser campeão, tenho certeza disso, que vai chegar a hora do Corinthians. Então é isso. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta. Vídeo muito longo, me desculpa, mas eu tinha que contar toda a história para você. Agora esse vídeo vai ficar aí e você pode assistir quando quiser, assistir em partes, né, se você quiser. Mas é isso. Deixa o like, comenta e se inscreve no canal. Obrigado por você estar aqui e tchau.